Deixo Vozes Negras aqui para compor o meu cenário, é o meu livro de contos. Aqui a gente ainda tem livros de autoras negras aqui na ponta. Então eu deixei aqui os livros da Roxane Gay, uma feminista, Ensaios Provocativos de uma Ativista Desastrosa, e o livro dela também, Mulheres Difíceis, que é um livro de contos, mas eu quis deixar juntos, apesar de serem gêneros diferentes, porque são da mesma autora. Aí tem o livro da Júlia Rocha, Pacientes que Curam, o Cotidiano de uma Médica do SUS, publicado pela Civilização Brasileira. Tem o Eu, Empregada Doméstica, A Senzala Moderna e o Quartinho da Empregada, da Preta Rara, publicado pela editora Letramento. E livro da Lélia Gonzalez, que é Primavera para Rosas Negras, que reúne todas as publicações, todas as produções da Lélia Gonzalez, publicado por um coletivo pan-africanista. Aí aqui a gente vai ter esses livros assim maiores, então tem a Enciclopédia Negra, que não são especificamente, necessariamente de autores negros, mas que eu deixo aqui porque vai ter essa temática, essa enciclopédia aqui, que é do Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Lília Nunes Schwartz, publicado pela Companhia das Letras, e tem também o Dicionário da Escravidão e Liberdade, da Lília Moritz Schwartz e Flávio Gomes, que são os organizadores. E aqui tem o Horror no Ar, que é do Robin Mians Coleman, publicado pela Dark Side. E tem esse livro, esses dois na verdade, que não são livros de autoras negros, mas são de pessoas racializadas também. Então deixei a Escola de Contos Eróticos para Viúvas, da Bali Kuar Jaswal, e Algoritmos da Opressão, como o Google Fomenta e Lucra com Racismo, da Safia Umoja Noble. Aí depois disso a gente começa os livros de autores negros e segue a mesma lógica de organização. Então a gente começa com romances, aí depois a gente vai ter contos e poesia também, vou mostrar pra vocês mais de perto. Então a partir daqui a gente vai ter livros de autores negros, começando por Frederic Douglass, a Autobiografia de uma Escrava, que é aí da editora Vestígio. Depois vem os livros do James Baldwin, a maioria é do meu namorado, mas o que é dele é meu também, então é nosso. Aí tem o Quarto de Giovanni, publicado pela Companhia das Letras. Se a Rua Bale Falasse, tem essa jacket aqui do filme, mas se a gente tirar aqui, aí a gente vai ter o mesmo padrão gráfico dos outros livros. Inclusive esse é um dos meus favoritos dele. E a gente tem Notas de um Filho Nativo, do James Baldwin, que aqui não é ficção, ele é não ficção. Aí a gente tem dele também, que não tá em português, o Giovanni's Room, que é o quarto de Giovanni, mas no original em inglês. Tem o Dark Days, do James Baldwin também, esse é pequenininho, como vocês podem ver. Tem o Go Tell on the Mountain, do James Baldwin também. E é só. Acho que todos os livros do James Baldwin têm resenha no blog, então se você tiver interesse em conferir a resenha, é só ir lá no impressõesdemaria.com.br e digitar James Baldwin que vai aparecer. Aí aqui estão os livros de poesia. A gente começa com Cruz e Souza, Broquéis, Farais e Últimos Sonetos, que é uma publicação aí mais independente, assim, não tem uma grande editora por trás. Aí tem o livro Mar Lírico, do Marlon Pires Ramos. Tem esse livro aqui bem artesanal, do Miró, da Moribeca, Penúltimo Olhar sobre as Coisas, que é assim, papelão mesmo. Tem Barítono, do Rodrigo Carneiro. E tem Os Últimos Dias em que Não Te Vi, do Wagner Amaro, publicado pela Malê. Aos Meus Homens, do Marcelo Ricardo, publicado pela Malê também. Tem Águas de Menino, do Duan Sondé, publicado pela editora Taverna. E tem esse Dois Poetas e um Caminho, do Binho, é uma edição bilíngue,
E do outro lado tem dois, Serginho Poeta, então do Andemiras. Gosto muito dessa edição porque ela é português e espanhol e elas são poesias de dois poetas, então só você virar e vira de outro. Gosto muito, muito legal. Aí a gente chega em Não Digam Que Estamos Mortos, do Danese Smith, publicado aí pela Bazar do Tempo. Tem resenha dele no blog, inclusive. O Pequeno Príncipe em Cordel, do Olegário Alfredo, publicado aí pela Peninha Edições. E os livros do Gabriel Sampera, de poesia. Então, o primeiro é Fora da Cafua, publicado pela editora Urutau. E o outro é A Alçada de um Moleque, do Gabriel Sampera, publicado pela editora Oriqui. Ainda em poesia, a gente tem o Levante, do Henrique Marques Samin, publicado pela editora Jandaíra. Tem o Sopapo Poético, Pretessência, publicado pela Libretos. E aí a gente tem o Amanhã Quero Ser Vento, do Michel Iacchini, e aqui a gente chega em contos. Então, aqui já são contos. E aí a gente chega no Giovanni Martins, O Sol na Cabeça, que é um livro de contos publicado pela Companhia das Letras. A gente tem dois também. A gente também tem dois do Homens Pretos Não Choram, do Volpe. Foi publicado de forma independente e agora saiu uma edição nova pela HarperCollins com contos inéditos, então um novo projeto gráfico. Capa dura, bem bonito também, já comprei o meu, em breve estará aqui. Aí contos, a gente tem Reza de Mãe, do Holanda Rosa, publicado pela editora Nós, né? E Nós Matamos o Cão Tinhoso, publicado pela editora Capulana, que é o livro do Luiz Bernardo Onuana, que é aqui um autor de Maputo, em Moçambique. Então aqui livro de contos. Seguindo em contos, a gente ainda tem Gosto de Amora, do Mário Medeiros, publicado pela editora Malê. E Fábulas e Lendas Africanas Reimaginadas, publicado pela editora Escureceu. E aí a gente chega nos romances. Aí aqui de romance a gente começa com Um Preto de Classe Média, Distante de Onde Veio, Longe de Onde Quer Chegar, da Viseu, do Cardoso de Lima. E Mar Grande, As Águas Correm para a Baía de Todos os Santos, do Jefferson Santana. Aí outros dois romances são Mundo Real, do Brandon Taylor, publicado pela editora Fósforo, que é esse romance aqui, tem resenha no blog. E o Nunca Vi a Chuva, do Volpe, também publicado aí de forma independente. Aí eu tenho aqui A Vida em Espiral, um romance do Abase Idiome, que foi publicado pela finada Rádio Londres, que é uma editora que não sei o que aconteceu, sumiu. E é aqui de um autor do Senegal, o Abase Idiome, um autor do Senegal. Tem o Torto Arado, do Itamar Vieira Júlio, tem vídeo aqui no canal. E do mesmo autor tem o Doramal Odisseia, que é um livro de contos dele, publicado pela editora Todavia. E da Todavia também tem o Vendido, do Paul Beatty, que é um dos primeiros livros que a Todavia publicou. Aí a gente chega aqui em Chinua Achebe, O Mundo Se Despedaça, que é um autor nigeriano, também aqui numa versão da Tag. E a capa é essa. Aí depois a gente tem Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado pela editora Autêntica. A gente tem Porco de Raça, do Bruno Ribeiro, falei dele lá no Instagram, publicado pela Dark Side. E Uma Orquestra de Minorias, do Chigozie Obioma, autor aí nigeriano, publicado pela Globo Livros. Aí temos Laroyo Estica da Silva, do Leonardo Antan,
Temos A Cor da Pele, do John Vescher, publicado pela editora Trama. E pela editora Escureceu, Clara dos Anjos, do Lima Barreto. Da Dark Side a gente tem o livro, tem esse lindo projeto gráfico, Sabor Amargo, do James Hanahan. Chegando aqui nos fins de romance, entrando para fantasia afrofuturismo, a gente tem A Dança da Água, do Ta-Nehisi Coates, publicado pela Intrínseca. Em fantasia temos O Ceifador, do Neil Shusterman, publicado pela editora Seguinte. E já aqui para futurismo, a gente tem O Caçador Cibernético da Rua 13, do Fábio Cabral, publicado pela editora Malê. E A Cientista Guerreira do Facão Furioso, do Fábio Cabral também, que é a continuação, publicada pela editora Malê. Aí então a gente chega aqui nos últimos livros. Aqui, seguindo também a mesma organização de cima, biografias e textos assim mais pessoais. A gente tem o Terra Prometida, que é a biografia do Barack Obama, publicado pela Companhia das Letras. A gente tem o Guardei no Armário, Trajetórias, Vivências e a Luta por Respeito à Diversidade Racial, Social e Sexual de Gênero, publicado pela Paralela, que é um livro aqui do Samuel Gomes. E aí tem esse Negras Insurgências, que é uma organização do Salomão Jovino da Silva e a Companhia de Teatro Capulanas. Aí do Salomão também a gente tem o Pretos, Prussianos, Índios e Caipiras, que ele vai falar sobre a trajetória dele como homem negro em São Paulo. A gente tem o Nascido do Crime, do Trevor Noah, História da Minha Infância na África do Sul, publicado pela Veras Editora. E o Seja Homem, que temos 2 edições, porque fizemos leitura de casal dele. Então, o Seja Homem, de JJ Bola, que fala sobre a masculinidade desmascarada, publicado pela Dublinense. Tem o Luiz Gama, Saga de um Libertador, de Magui, que aqui vai falar sobre a trajetória do Luiz Gama. Aqui chega, a partir daqui, chegam os livros mais teóricos, de teoria, vou mostrar pra vocês. Então, Questão de Raça, do Cornel West, publicado pela Companhia de Bolso. Esse, que é Bicha Velha Vira Hétero, Etnografia de um Clube de Sexo para Homens, do Paulo Marcos de Assis Barros. Temos o Genocídio do Negro Brasileiro, o Processo de um Racismo Mascarado, do Alges do Nascimento. E A Metade que Nunca Foi Contada, a Escravidão e a Construção do Capitalismo Norte-Americano, publicado pela Paz e Terra, livrão esse. Aí a gente vai ter o Rastro de Resistência, Histórias de Luta e Liberdade do Povo Negro, do Ale Santos, publicado pela Panda Books. Tem o Significado do Protesto Negro, do Florestan Fernandes. Os ganhadores da Greve Negra de 1857 na Bahia, que é do João José Reis, publicado pela Companhia das Letras. Tem isso daqui que não é um livro exatamente, Literatura Africana em Movimento de 2020, é um caderno, uma agenda da PEG. E aqui eu quis deixar os livros da Antofágica juntos, então tem Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, temos o Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, temos o Dom Casmurro, do Machado de Assis, por último o Quincas Borba, do Machado de Assis, também publicado pela Antofágica. Aqui então é a prateleira de autores negros e continua aqui embaixo. Aí aqui na prateleira de baixo a gente ainda tem autores negros, a gente ainda tem alguns autores negros e depois começa livros de autoras mulheres. Então vou mostrar para vocês os últimos livros de autores negros que temos aqui. Então a gente tem o Black Power, a Política de Libertação nos Estados Unidos, do Kwame Ture, e Charles Hamilton, publicado pela editora Jandaíra. É um livro aí de não ficção, sobre questões raciais. A gente tem o Franz Fanon, Escritos Políticos, publicado pela editora Boitempo. A Deseducação do Negro, do Carter Godwin Woodson, publicado pela Penguin Companhia. E o Afropessimismo, do Franklin Wilderson III,
publicado pela Todavia. Aí eu gosto de deixar esses dois juntos aqui porque são do mesma editora, tem o mesmo projeto gráfico, que é o Assim Se Benze, em Minas Gerais, um estudo sobre cura através da palavra, do Edmilson de Almeida Pereira e Núbia Pereira de Magalhães Gomes, publicado pela Masa, e Ardis da Imagem, Exclusão Étnica e Violência no Discurso da Cultura Brasileira, dos mesmos autores. Aí, por último, a gente tem aqui a história não contada, Negro, Racismo e Branqueamento em São Paulo no Pós-Abolição, do Petônio Domingos, publicado pela editora da Senac. E com isso a gente finaliza os livros de autores negros e a gente entra em livros de autoras mulheres brancas, ok? E aqui a gente começa de autoras mulheres brancas a partir de poesia. Aí depois a gente vai para contos e depois a gente vai para romances. Então, de poesia de mulheres brancas a gente tem Ser Luta, da Vitória Fachin, publicado pela Letramento. Tem O Sussurro, Cantos de Chuva, da Carolina Quintela e Eduardo Vaz, publicado pela Urutau. Tem o Greta, da Gabriela Magalhães, publicado pela Urutau também. Tem esse Circunstâncias, da Silvia Smith, publicado aí de forma mais independente. Tem os 69 poemas e alguns ensaios, publicado pela editora Jandaíra e Oficina Raquel. Tem o livro Meus Fantasmas Dançam no Silêncio, da Nádia Camus, publicado de forma independente. Tem o Passagem Estreita, da Divanise Carbonieri, que é um livro de contos. Então aqui a gente já começa, a partir daqui, os contos. Aí depois vem Afetos e Ficções, da Maíra Guanais, que são contos crônicas, e Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Depois a gente tem Contos Transantropológicos, da Atena de Beauvoir, publicado pela editora Taverna. Tem o Erva Brava, da Paulina Torch, publicado pela editora Fósforo. O De Folhas que Resistem, da Raíssa Lethier, publicado pela Biblioteca Azul. E a partir daqui, romances. Então tem o Vulgo Grace, da Margaret Atwood. Acho que é importante apontar aqui que a maioria dos livros de autoras, mulheres brancas e homens brancos, são do William. Então, é isso. Não quer dizer que eu não leio autores brancos, eu leio, tá, gente? Só que não é uma leitura, assim, que eu faço com muita frequência. Então, é mais do meu namorado. E, bom, é isso. Fica aqui no nosso estante. Então, eu também não sei, tô falando isso porque eu também não sei muitas informações sobre esses livros, sabe? Então, pra passar pra vocês. E é isso. Aí tá, aí a gente tem o Correntes, da Olga Tokarczuk, que ganhou o Nobel recentemente, publicado pela editora Todavia. A gente tem Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson, publicado pela Alfaguara. Tem o Frankenstein, da Mary Shelley, publicado pela LP Pocket. Corpos Secos, um romance, da Luísa Geisler, Marcelo Ferroni, Natália Borges Polesso, Samir Machado de Machado. Ainda tá no plástico, publicado pela Alfaguara. E quando são livros assim de vários autores, eu escolhi deixar aqui, no caso de mulher, deixar aqui na parte de mulheres. Aí a gente chega nos romances da Carla Madeira, então Tudo é Rio, publicado pela Record, e o Véspera, também publicado pela Record. Aí a gente tem os livros da Sally Rooney, Pessoas Normais, e Conversa Entre Amigos. Esse aqui eu já li, gostei, e pretendo ler esse aqui em algum momento também. Aí a gente chega aqui em livros da Penguin e Companhia, da Jane Austen. Esse aqui é o Juvenília, Jane Austen e Charlotte Brontë, e Jane Austen, Mansfield Park. Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, nessa edição aqui da Pé de Letra. Meu namorado é bem fã de Jane Austen, então tem bastante livros. Tem Persuasão, também, da Jane Austen.
essa edição aqui da Príncipes. E a gente chega em livros da Virginia Woolf, que também o William é bastante fã. Então tem essa edição de Alfarol em inglês, publicada pela Landmark, que vem com essa jacket, capa dura. Aí também da Virginia Woolf tem Orlando e Mr. Dalloway, aqui nessas edições da Penguin Companhia. Aí nessas edições aqui menores tem Casa Mal Assombrada e Outras Histórias. Aqui, Casa Mal Assombrada e Outras Histórias. Tem Um Quarto Só Seu. Aqui nas edições da LPM Pocket, Lazy Susan, usa o Axon Sanditon da Jane Austen. E da Virginia Woolf, Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas da LPM Pocket. Aí a gente chega no livro Léxico Familiar, de Natalia Ginsburg, publicado pela Companhia das Letras. Da Record tem As Inseparáveis, da Simone de Beauvoir. E aqui a gente chega em Contando Estrelas, da Tati Machado, que são 2 em 1. E a gente vira tem Com Outros Olhos, da Tati Machado. Mariana Brecht tem Labirinto, da Jandaíra, é um livro de poesias, mas eu quis deixar junto aqui com os romances, porque também ela tem um romance que é o Brasa, publicado pela editora Moinhos. Então tem o Labirinto e o Brasa. Da editora Jandaíra, aqui na parte de romance, também tem o Gameleira Branca, da Sofia Aroeira, gosto demais desse livro. E temos A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, é um romance aí da Biblioteca Azul. Temos aqui Dessú, Coração Partido, Marina Colasanti, é um livro de contos e acho bom para treinar aí o meu espanhol. Da Vanessa Brant, Depois daquilo, pela Chiado Books. E Mulheres de Minha Alma, sobre o meu impaciente, a vida longa e as boas bruxas, Bertrand Brasil, da Isabel Allende. E outro romance também que temos aqui, A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, Maria José Silveira, publicado pela Globo Livros. E esse romance da Andréa Zamorano, A Casa das Rosas, publicado pela Tinta Negra, é um romance muito bom, eu gosto bastante dele. Vai falar aí sobre o período da ditadura militar no Brasil. E aqui chegando nos últimos romances, a gente tem Porque Você Voltava Todo Verão, de Belém Lopes Peirro, publicado pela editora Elefante, e o Loira Suicida, da Darcy Stake, publicado pela Companhia das Letras. Aí a gente chega nos livros de fantasia. Fantasia misturada com romance, na verdade. A gente vai ter os últimos romances aqui. Então a gente tem O Feiticeiro de Terra-Mar, porque a gente não tem muitos livros de fantasia de mulheres brancas também, né? Esse é da Ursula K. Le Guin. E esse é Assim que se Perde a Guerra do Tempo, de Amal El Moutar e Max Gladstone. Aí temos Garota, Garoto, Garota, Como Me Tornei J.T. Leroy, da Savannah Knockoff, Bertrand Brasil. E livros da Lilian Hellman, Pentimento e Uma Mulher Inacabada, ambos publicados pela José Olimpo Editora. Aí então a gente chega nos livros de não ficção e teoria de autoras mulheres brancas. Vou mostrar pra vocês. Aí a gente tem aqui, a partir daqui, Judith Butler, então Corpos que Importam, os limites discursivos do sexo. Judith Butler também Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Esse daqui é publicado pela Civilização Brasileira, o outro é publicado pela N1 Edições. Pela Civilização Brasileira também tem Judith Butler, Quadros de Guerra, Quando a Vida é Possível, Passível de Luto. E da Judith Butler também Relatar a Si Mesmo, Crítico da Violência Ética, da Autêntica. E da Sara Sali,
Judith Butler e a Teoria Queer, da editora Autêntica. E acho que é isso da Judith Butler. A gente chega em A Mística Feminina, da Beth Friedman, publicado pela Rosa dos Tempos. Da Virginia Despentes, a gente tem Teoria King Kong, publicado pela N1 Edições. E tem da Simone de Beauvoir, Mal Entendido em Moscou, que é esse livro aqui, publicado pela Record. Aí temos Bricolagem Travesti, Maria Léo Aruana, pela Padê Editorial. Tem esses livros aqui que são meus, da Michelle Petit, o Primeira Leituras do Espaço Íntimo e Espaço Público, e Os Jovens e a Leitura, Uma Nova Perspectiva, ambos da editora 34, e vai falar aqui sobre esse aspecto da leitura voltado para os jovens. Tem aqui A Mãe de Todas as Perguntas, Reflexões sobre os Novos Feminismos, da Rebecca Solnit, da Companhia das Letras. Esse Gênero e Educação, Fortalecendo uma Agenda para as Políticas Educacionais, reúne aqui uma série de artigos. E da Silvia Federici, então aqui vocês perceberam que são livros que falam sobre feminismo, diversos aspectos do feminismo, né? Da Silvia Federici, esse livro aqui embaixo, que eu deixei separado porque mostrei pra vocês um vídeo de recebidos, então tem 3 livros dela aqui. Tem o Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva. Tem o Ponto Zero da Revolução, Trabalho Doméstico, Reprodução e Luta Feminista. E esse Reencantando o Mundo, Feminismo e a Política dos Comuns. Todos publicados pela editora Elefante. E todos com tradução do coletivo Psicórax. E esses livros ficam aqui. Aí aqui, Mulheres na América e no Mundo Ibérico, N. de Mesquita Samara, que é a organizadora, publicado pela Humanitas. Depois vem Os 6 Meses em que Fui Homem, da Rosemarie Murraro, Patrona do Feminismo no Brasil, publicado pela Rosa dos Tempos. E os 2 últimos daqui são Viva a Vagina, de Nina Rochman e Ellen Stoke-Dunham, tudo que você sempre quis saber, publicado pela editora Paralela. E o Gay Rubim, Políticas do Sexo. Aí tem mais um aqui que fala sobre arte. Arte contemporânea, modos de usar, da Paula Braga, publicado aí pela editora Elefante também. E essa é a prateleira de livros de autoras brancas, então autoras mulheres brancas. E agora a gente vai para a prateleira de livros de autores homens brancos, e aí eu vou mostrar para vocês, mas a gente segue praticamente o mesmo sistema de organização, que é separar aí por gênero dentro disso, né, desse gênero maior que é ser homem e ser branco. Já tô aqui sentada no chão porque os livros de autores homens brancos ficam nas 2 últimas prateleiras, então é mais fácil pra mim mostrar pra vocês aqui dessa posição. E vamos lá. Então, começando por aqui, poesia. Depois a gente vai pra contos e depois romances. Então, de poesia a gente tem essa antologia aqui, Poesia Brasileira do século XX, dos modernistas à atualidade, publicado pela Antígona. A gente tem também, do Pablo Neruda, O Coração Amarelo, publicado pela LPM Pocket. Tem essa antologia Traçados Diversos, uma antologia de poesia contemporânea, da editora Scipione. Tem a antologia poética Literatura BR, né, que é da editora Moinhos. Haverá Festa com Que Restar, do Francisco Malman, publicado aí pela editora Urutau. E a gente chega em contos. Tem pouco livro de poesia de autores brancos. E a gente chega em contos. Tem esse aqui, Contos Fantásticos do século XIX, escolhidos por Ítalo Calvino. Mundos Paralelos, da Mundo Estranho. E o Wattpad, então são 10 contos além da imaginação pelos escritores fenômenos do Wattpad Brasil. Um livro aí bem
2017, será esse livro? Bem... Cadê? 2017 mesmo, que eu tenho há bastante tempo. Temos Canasta de Cuentos Mexicanos, de Betraven, é um livro em espanhol. A gente tem Vitor Netti, Não Existe Mais Dia Seguinte, da editora Taverna. Acho que aqui mistura contos com crônicas. Raymond Carver, Iniciantes. Esse é um livro de contos que eu gostei bastante quando eu li, então eu tenho uma relação bem afetiva com esse livro. Gosto da escrita do Carver. Tem o Conto da Ilha Desconhecida, do José Saramago, da Companhia das Letras. E tem o A Cidade de Vapor, Contos Reunidos, do Carlos Ruiz Zafón, publicado pela Suma. Raymond Chandler, A Porta de Bronze e Outros Contos, publicado pela Record. Somente nos Cinemas, do Jorge Figliolini. E Contos, Fábulas e Aforismos da Civilização Brasileira, e aqui é do Franz Kafka. Carne Crua, do Rubem Fonseca. Um livro aqui de contos do Rubem Fonseca, publicado pela editora Nova Fronteira. E Walter Hugo Mãe, As Mais Belas Coisas do Mundo, pela Biblioteca Azul. Chegando em romance, a gente tem Meu Livro Violeta, do Ian McKean, Companhia das Letras, que inclusive é um livro que eu tenho emprestado e não deu para devolver até hoje, mas tá aqui. Tem Sófocles, do Édipo Rei, na verdade uma peça de teatro. Enquanto Agoniza, do William Faulkner, pela LPM Pocket. Bram Stoker, Drácula, pela LPM Pocket também. Stephen King, O Iluminado, coisa do meu namorado, né, porque eu não gosto de livros de terror. O Castelo de Otranto, o Castelo de Otranto, do Horace Walpole. Tem esse aqui que eu ganhei de presente, Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll. Mistérios Perdidos, de Arthur Conan Doyle. O Barão nas Árvores e Dois Irmãos do Barão nas Árvores, do Ítalo Calvino, Dois Irmãos do Milton Ratum. Vamos aí no selo Companhia de Bolso da Companhia das Letras. Aí a gente tem esse livro em inglês, que vai falar sobre os filmes do Quentin Tarantino. A gente tem o Rainha de Katui, do Tim Crothers. Tem esse romance aqui que é Vida e Preço de Alexis Orbaz, Nikos Kazantzakis, que é um romance aí grego. Chegando em literatura brasileira, a gente vai ter o Ninguém Nasce Herói, do Érico Novello, publicado pela editora Seguinte. Um dos meus livros favoritos, que é O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Se você quer ler, se você quer chorar, lê esse livro. Tem Andarilhos, do R. Tavares, publicado pela editora Taverna. E do Milton Ratum tem esses livros aqui, Cinzas do Norte, pela Companhia das Letras, e A Noite da Espera, do Milton Ratum. E tem esse daqui, Crônicas, de uma vez que eu fui num evento e que ele tava lá e aí distribuíram, são 7 crônicas dele. Bem legal. Esse daqui não era pra estar aqui, mas tá aqui, que é A Coaltuna Histórias da África, da Ana Cristina Massa. Deveria estar em Livros de Autoras Mulheres. Tem Queer, do William Burroughs, pela Companhia das Letras. Gosto bastante desse rosa bem forte. Tem O Tempo Envelhece Depressa, do Antônio Tabucchi, pela afinada Kozak Naif. A Revolução, de Luz Jack, do Wesley Bertolai, publicado pela Katzen Editora. O Dom da Fúria, de Mark Oshiro.
esse livro aqui. Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig, publicado pela Bertrand Brasil. Degeneração, de Fernando Bonassi, publicado pela Record. Da seguinte, a gente tem o querido Evan Hansen, aqui, que é o YA, assim. Vocês vão perceber que a gente tem bastante livros de romances de autores brancos. Então, aí depois a gente vem para Elvis e Madonna, uma novela Lilás, pela Bazar do Tempo, do Luiz Biagioni. Tem Armadilha para Lara Martini, do Carlos Susequinde, pela editora Brasiliense. A Deriva, do Fernando Ferroni. E A Barca dos Homens, do Altran Dourado. Sei absolutamente nada sobre esse livro. E O Diário de um Fecenino, do Rubem Fonseca, pela Companhia das Letras. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. A Fazenda dos Animais, do George Orwell. Pensei que a gente tinha 1984 dele. Acho que a gente tem do, enfim. Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, aqui nessas duas edições, do meu namorado. Essa edição da editora 34 e essa edição da Penguin Companhia. Da Penguin também a gente tem um retrato do artista quando jovem, do James Joyce. Aí a gente chega em Crash, do Ballard, pela Companhia das Letras. E Laranja Mecânica, da Aleph, em duas edições. Então tem essa edição bem pesada, numa edição de 50 anos, é uma edição especial de 50 anos. Tem essa jacket, capa dura, bem bonita, com textos extras, material inédito, ilustrado. Bem bonita. E também tem uma versão mais simples, que é essa daqui. Eu também acho bonita essa edição. Aí tem Um Homem Só, do Christopher Isherwood, da Companhia das Letras. O Americano Tranquilo, de Graham Greene, pela Biblioteca Azul. Norte, Sul, Peste, Oeste, de André Tim, pela editora Taverna. José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, pela Companhia das Letras. Também gosto desse livro aqui, Minha Metade Silenciosa, do Andrew Smith. A Comédia Mundana, Luiz Biagioni. O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador, do Antônio Scármita, pela Record. Dois livros do Lucinei Campos, Lavínia Árvore dos Tempos, Lavínia a Magia Perdida, são para leitores assim mais jovens. Se a Casa Oito Falasse, do Vitor Martins, pela Alt. Aqui de Dentro, do Sancher Part, pela edição Estação Liberdade. E aqui a gente chega em livros que acabam os romances, né? Vocês viram que tem bastante romance de autores homens. E aqui a gente chega nos livros que são de biografia, cartas, livros que são com esse tom mais pessoal. Então tem a biografia da Clarice Lispector, do Benjamin Moser. Tem Carta D, História de Amor, do André Gorz, da Companhia das Letras. É um livro muito bonito, também muito triste, essa história de amor desse casal. E tem Um Grande Acordo Nacional, do Robson Vilauba, que são quadrinhos aí sobre história política do Brasil. Aí a gente tem Escrever Ficção, um manual de criação literária, do Luiz Antônio de Assis Brasil. Tem Margem Esquerda, é uma revista da Boitempo, tem entrevista da Judith Butler. Movimento e Ação Política, Guarani Mbaia, Lucas Kiss dos Santos, publicado aí pela editora Elefante. E aqui são livros de não ficção.
Então tem O Demônio da Teoria, Literatura e Senso Comum, do Antônio Companon, publicado pela editora da UFMG. Tem Augusto Boal, Teatro do Oprimido, publicado pela Cosac Naif. Oscar Wilde, A Decadência da Mentira e Outros Ensaios, edição da Príncipes. Jack Halberstam, A Arte Queer do Fracasso, publicado pela CEP Editora. Um Apartamento em Urano, de Paul Preciado, publicado pela Zahar. Donos do Mercado, publicado pela editora Elefante, de João Pérez e Victor Mattioli. E este é Orson Welles, pela editora Globo. Também não faço a mínima ideia do que se trata, quem é essa pessoa. Amor Líquido, do Bauman, Zygmunt Bauman. E os últimos aqui são esse livro em inglês, que fala sobre islamismo. Os três últimos aqui é Bolsonaro Genocida, pela editora Elefante, Direitos dos Indígenas e Meio Ambiente e Bolsonaro Genocida, Pandemia da Covid-19, publicado pela Elefante. Aí tem o 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, do Jonathan Carey, que é um livro ótimo pra gente entender sobre o quanto o capitalismo funciona e o quanto a gente dorme menos por causa de toda eletricidade e energia que existe hoje em dia e tecnologia também, e o quanto a gente dorme menos para produzir mais. É bem bom esse livro. E a personagem de ficção pela perspectiva, que vai ter aí texto do Antônio Cândido, Natal Rosenfeld, essa de Almeida Prado e Paula Emília Salles Gomes. Esse aqui. Bom, a gente termina essa prateleira de livros de autores homens. E aí embaixo continua livros de autores homens também, mas tem bastante livros de coleção que a gente quis deixar juntos, não quis separar. Então vou mostrar pra vocês, aí eu encerro esse tour pela estante. Começando por aqui, então, a gente tem o Doutor Fausto, do Thomas Mann. E livros de bolso que eu não vou tirar um por um daqui, vou tirar assim só pra mostrar pra vocês. Então tem a coleção de Shakespeare do meu namorado, então tem Romeu e Julieta, todos da LPM. Hamlet, tem aqui Shakespeare Noite de Reis, Shakespeare Muito Barulho por Nada, Shakespeare Sonetos, Otelo, tem Macbeth, tem esse Macbeth também, em outra edição, Sonho de uma Noite de Verão, As Alegres Matronas de Windsor, A Tempestade, O Rei Lear, A Tragédia do Rei Ricardo III, A Megera Domada, do Woody Allen, Adultérios, Marquês de Sade e os Crimes do Amor, Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, Philip Roth, Indignação, pela Companhia de Bolso, Pablo Neruda, Sem Sonetos de Amor, pela LPM Pocket, Que Loucura, do Woody Allen, Um Estudo em Vermelho, do Sherlock Holmes em Um Estudo em Vermelho, do Sir Conan Doyle, A Peste Escarlate, de Jack London, Sheridan Le Fanu, a Carmila e a Vampira de Karnstein, são duas histórias. O Estrangeiro, do Albert Camus, Casados e Descasados, um dos primeiros grandes clássicos feministas de August Strindberg. Aqui também continua sendo autores homens brancos. Stevenson, O Médico e o Monstro, e Strindberg, Senhorita Julie e Outras Histórias. O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald, nessa edição antiga, bonitinha. E aqui a gente chega nos livros do Paulo Freire, que é uma coleção enorme, então a gente quis deixar junto também. Começando por Testamento da Presença de Paulo Freire, o Educador do Brasil, Depoimentos e Testemunhos,
Foi organizado pela Ana Maria Araújo Freire, publicado pela Paz e Terra, e todos os livros aqui são da Paz e Terra. Então tem Dialogando com a Própria História, de Sérgio Guimarães, sobre o Paulo Freire, Pedagogia da Solidariedade, aí tem a organização aqui de várias pessoas, Pedagogia da Esperança, em reencontro com a Pedagogia do Oprimido, notas de Ana Maria Araújo Freire, Extensão à Comunicação, do próprio Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, Política e Educação, Medo e Ousadia, de Ira Shor, sobre o Paulo Freire, Alfabetização, de Donald Macedo, e esse é o último do Paulo Freire. A gente chega na coleção de Michel Foucault. Então tem História da Sexualidade, A Vontade de Saber, volume 1, o volume 2 é o Uso dos Prazeres e o volume 3 é o Cuidado de Si. Então aqui a coleção de Foucault. E o volume 4 é As Confissões da Carne. Aí a gente chega nessa coleção da Somos, que é aí um selo da Dark Sage, o selo de filosofia da Dark Sage. Então tem O Pequeno Manual Estoico, de Jonas Salzberg, Tab, de Kay Redfield Jameson, e aqui Tab, Transtorno Afetivo Bipolar, Memórias. Tem o Arro, Daniela Zupa, Amanhã, Hoje é Ontem, uma jornada espiritual contra o câncer. Luz no Caminho, de Mabel Collins, tradução de Fernando Pessoa. Ser Estoico, de Farnsworth. Luto Sem Medo, de Max Porter. E o último dessa coleção aqui, A Casa Amarela, de Sarah Bloom. Aí nisso a gente chega na coleção dos livros da editora Chão. Tem o Diálogos Maqui, tem o Jovita Alves Feitosa, tem o Páginas de Recordação e tem o Inglês no Brasil. E também o Dias Ensolarados no Paraíso. Todos os livros da editora Chão. Aí a gente chega em livros da editora Tag, que eu quis deixar junto. Apesar de vocês verem vários livros da Tag por aí. Aí tem esse, que é o Mapa de Sal e Estrela, de Zen... Deixa eu ver... Zen... Lokda. Não dá pra saber se é um L. É um escritor de origem síria. Esse aqui... Esse é da Frida Kahlo e As Cores da Vida, de Caroline Bernard. O Jardim de Bronze, de Gustavo Malevich. E A Vida Secreta dos Escritores, de Guilherme Musso. Aí a gente tem esse manual de toração e estilo, que me ajuda muito no meu trabalho de revisão de textos. O Kazuo Ishiguro, com Não Me Abandone Jamais. Aqui são livros de autores racializados, mas que não são negros. Então tem o Kenzaburo Oe, Uma Questão Pessoal, da Companhia das Letras, e Sociedade do Cansaço, de Buigishu Han, pela editora Vozes. Aí aqui são livros que eu recebi recentemente, ou que eu vou produzir alguma coisa sobre eles, ou que estou lendo. Então não faz parte, ainda não está organizado mesmo na estante. Então tem o Silêncio que a Chuva Traz, do Marlon Souza, que eu li e vou produzir. Aquele lá de poesia da Audre Lorde, que eu comentei que eu tô lendo. Esses aqui eu recebi recentemente, o Manifesto Comunista, do Karl Marx, pela Paz e Terra. Romance Voz do Deserto, da Nélida Pinhon, recebi da Record. Foto Organizar. Fábio Horácio Castro, então, O Réptil Melancólico, pela Record. O que a Casa Criou, do Diego Monteiro, pela Record também. Esses aqui eu mostrei recentemente no vídeo de recebidos. São os livros de poesia da Elisandra Souza, falta colocar no lugar.
esse livro aqui da Editora Elefante, do Rafael Domingos Oliveira, o As Afroatlânticas. Também falta colocar no lugar, já mostrei ele pra vocês. A zine de poesia e o Avesso da Pele do Jefferson Tenório. E aqui está o Kindred Laços de Sangue, também minha leitura atual. Aqui está o meu material de estudo de inglês. E aqui no canto estão os livros infantis, que eu prefiro não mostrar agora, porque eu posso fazer um vídeo só mostrando todos os livros infantis que eu tenho. Acho melhor, até porque esse vídeo vai ficar enorme. Então é isso, gente. Esse foi o tour pela estante. O vídeo ficou enorme porque realmente são muitos livros. Espero que vocês tenham gostado. A gente contou, e até o momento que a gente tinha contado, a gente tinha 506 livros. O que é bastante coisa, né? Mas também bastante coisa considerando que é a estante de 2 pessoas, de um casal. Eu sei que tem muita gente que tem muito mais do que isso, é uma pessoa sozinha e tá tudo bem, tá? A gente sabe também que a estante daqui a pouco vai precisar de outro espaço, né? A gente vai precisar de mais espaço para colocar livros, temos planos aí, pretensão de comprar outra estante. E pra quem quiser saber, eu gosto bastante dela, acho bem resistente assim. Combina muito com a nossa estética de casa mesmo. A gente comprou essa estante no site Minha Itatiaia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários se você gostou. Não esquece de deixar o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo então. Tchau, tchau!